estamos em sintonia na cidade. É isso aí, esse programa de todo sábado, minha gente, que está aqui sempre, né, tentando levar muita energia, muita esperança, muita informação, saúde. Trabalhamos temas na área da educação, do direito, da mulher. Então, assim, a gente fica muito, assim, feliz e orgulhosos de estar a conduzir e a ser conduzido pela energia de cada um de vocês com esse programa aqui nessa rádio maravilhosa que escreve uma história fantástica no radialismo maranhense, que é a Rádio Educadora. E a nossa gratidão por todo o apoio a esse programa. Quero agradecer imensamente a audiência, que é a audiência bacana do Sintonia na Cidade, minha gente. Esse programa que é acompanhado por cada um de vocês, na sua cidade, pela internet, nos diferentes municípios, estados. Olha, é imensa a nossa gratidão. É isso aí. Quero também agradecer a nossa patrocinadora, a Faculdade Florence, que tem feito um trabalho de excelência no estado do Maranhão e, graças a Deus, promovendo altíssima empregabilidade. Também a nossa escola técnica parceira, que é um sucesso no estado, e seus egressos também fazem sucesso no estado e no Brasil afora, como diz o Pedro Mascarenhas. Então, minha gente, bom dia. Hoje um tema especialíssimo. Estamos no Outubro Rosa, e quem vai nos falar da importância desse chamamento, de se fazer uma campanha intensiva durante um mês, chamando a atenção de um problema de saúde muito sério, mas que, graças a Deus, ele pode ser prevenido e, graças a Deus, também tem tratamento. Mas esse mês é um mês de alerta, é um mês de convocação, né, a todo esse público que possa estar realmente atento aos sintomas do câncer de mama. E eu já vou apresentar aqui uma grande autoridade na área. Ela é enfermeira, ela é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, é do Núcleo de Segurança do Paciente e Terapia Nutricional do Hospital do Câncer Aldenor Abelo, um hospital respeitadíssimo, que tem uma história muito bonita. Olha, eu quero falar uma coisa a vocês. Muita cura há no Hospital Aldenor Abelo. Muitas pessoas se curam. Então, isso é muito importante que seja divulgado também. E agradecer esse trabalho, né? Feito com muito esforço, com muito esmero pela direção, pela equipe de profissionais e a confiança também das pessoas que buscam esse serviço. É um hospital que acredita, né, muita confiança. A nossa gratidão. Um abraço a meu amigo Generoso, que faz um trabalho maravilhoso na gestão desse hospital. Nossa, um homem incrível, solidário, atencioso, um profissional competente. Aquele abraço generoso, e assim a gente quer abraçar toda a grande comunidade do Aldenor Abelo. Estou na companhia da enfermeira Luciana Leda Carvalho, Lisboa. Ela vai nos falar do Outubro Rosa, uma campanha de alerta ao câncer de mama. Seja muito bem-vinda, enfermeira Luciana Leda Carvalho, ela que é uma autoridade, tem 8 anos de vivência nessa área importante, nessa área tão necessária, com um desempenho muito bacana. Seja muito bem-vinda ao Sintonia na Cidade, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quero parabenizar vocês também por estar trazendo esse tema aqui para esse momento, esse tema que é tão importante, a divulgação, a gente está falando, né? Chegando na casa das pessoas que às vezes estão precisando só desse alerta para começar a se cuidar. É verdade. A gente fica assim, gente, pensando que o câncer tem algumas estatísticas. Luciana, que é uma autoridade na área, sabe que um percentual muito grande da população vai desenvolver a doença. Eu acho que os estudos estão em busca do que fazer para controlar, né, realmente esse número muito grande de diagnósticos que a todo momento eu tenho certeza que a gente se depara, cada um de vocês aí, com alguém com essa doença.
Claro que a ciência está buscando sempre, né, a cura, as causas, há até avanços em algumas áreas, mas ainda é um grave problema de saúde pública. Mas tem algo que é muito importante de se fazer, que é exatamente a prevenção. Eu acho que, acima de tudo, esse mês, né, alusivo, né, ao câncer de mama, ele quer também chamar atenção à prevenção e ao diagnóstico precoce, porque todo mundo sabe, a gente sabe, vocês sabem, que tudo no começo é muito mais fácil de ser tratado. Não que nas outras fases você não possa ter cura, sim, porque o tratamento avançou muito, houve muitos avanços, mas ainda é uma doença muito séria e que tem que ser vista com atenção. A primeira indicação seria, no caso, doutora, a prevenção. Sim, a gente quando fala de câncer de mama e qualquer outro tipo de câncer, né? A gente fala muito de prevenção. Por quê? Porque a ciência ainda não nos disse o que realmente causa câncer, né? Sim. Ainda não se tem aquilo de dizer, faça isso e você nunca terá câncer. A gente tem hábitos de vida que fazem com que diminua as suas chances de desenvolver a doença. Então, quando a gente fala de uma doença assim, que não tem uma causa determinada, a gente vem fortalecer a ideia da prevenção. Porque quanto mais cedo se descobre, mais chances de cura, menos traumático e doloroso é o tratamento, né? Então, Sim. Tem uma série de vantagens quando esse diagnóstico do câncer é identificado bem no início. Isso é muito importante que a senhora está nos falando, né? O diagnóstico precoce, né? As intervenções, vamos dizer assim, elas são mais moderadas e você tem aí muitas chances de realmente ter a remissão completa daquele, né, início do câncer. E isso os estudos provam, né? Os estudos apresentam isso, né? Que o diagnóstico precoce, etapas iniciais, tem chances maiores de remissão plena, né, de tumores, dessa doença que realmente, né, vem afetando diversas pessoas, o mundo inteiro sofre com isso. Então, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma certeza de que a prevenção, né, é um caminho importante. E é algo que você pode fazer, inclusive, com o autoexame, por exemplo, no caso do câncer de mama, um autoexame muito bem orientado, né, por um profissional. É possível você já ter alguma desconfiança de que algo pode não estar bem, por exemplo, nas suas mamas. Não é isso, doutora? Sim, a gente gosta muito de falar sobre o autoexame e desmistificar um pouco, né? Porque quando a gente vê propagandas do autoexame, o que é que a gente vê junto com a propaganda? Ah, faça seu autoexame para identificar o câncer no início. Vamos pensar, se eu palpo minha mama e sinto um caroço, esse caroço já está numa doença um pouco avançada. Se já tem um tamanho suficiente para eu conseguir palpar na mama, então é um caroço grande. Tudo bem, a pessoa serve de alerta, procura o médico e descobre um câncer ou não. Só que não é nessa fase que a gente quer descobrir o câncer, Sim. né? É antes disso. Então, quando a gente fala de autoexame, a gente quer estimular a mulher a fazer o autoexame para conhecer a sua mama. Sim. Porque o câncer de mama, ele se apresenta de várias formas, não só como um caroço. Sim. E isso é muito importante a gente avisar, né? A gente alertar. Então, ele pode vir como um caroço, mas ele pode vir numa mudança de tamanho da mama, ele pode vir numa mudança da pele da mama dessa mulher, pode ser uma lesãozinha na pele da mama, que às vezes a gente pode achar que é uma micose, que é uma espinha, passa várias pomadas e não sara. Então, a gente fala do autoexame para a mulher e para o homem, né? Porque o câncer de mama também, os homens também podem ter câncer de mama. Então, a gente fala do autoexame para se conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama e qualquer alteração, por menor que seja, possa ser identificada bem no início. Lembrando sempre que a prevenção padrão ouro é
o exame de imagem. É a Sim. mamografia para as mulheres a partir de 40 anos, tem que fazer todos os anos, uma vez por ano. Então, o autoexame, ele não substitui a mamografia. A mamografia ela deve ser feita, porque ela consegue identificar o câncer antes mesmo de eu sentir a alteração na mama, alteração visível. Então, isso é muito importante. É aí que a gente quer identificar a doença, né? Bem no iniciozinho, para essa mulher ter uma chance de cura aí de praticamente 100%. Olha, isso é uma informação muito importante, porque o autoexame, durante muito tempo, né, foi feito toda uma campanha e ele continua sendo um mecanismo válido para o conhecimento da mama, mas isso que a doutora nos traz aqui é fundamental, porque às vezes o câncer se apresenta de diversas formas. Ele está, às vezes, numa camadazinha meio que escondida. Às vezes é um pontinho pequeno, mas isso não impede que esse pontinho pequeno lá, imperceptível no exame, ele possa migrar para outras áreas. E aí você já tem uma outra fase, que é uma fase também já um pouco mais, uma outra mudança de estágio, que já é uma metástase. Então, assim, tumores pequenos podem gerar metástase também. Tumores imperceptíveis podem também seguir para outros órgãos, né? Porque nós temos várias vias aí de comunicação, circulação, né? O sistema linfático. Então, por tudo isso, essas células cancerígenas, elas podem se alojar em determinadas áreas, enfim. Então, o que a doutora está nos colocando aqui com muita precisão, uma informação muito importante de uma pessoa que há 8 anos trabalha nessa área, no Hospital Aldenora Bello, Luciana Leda, ela está nos alertando que, além do exame de mama, é preciso ter o exame de imagem, a mamografia, porque somente com a mamografia que nós vamos ter a certeza de que realmente nós não estamos com a doença. Então, isso ficou muito claro. Agora, eu queria perguntar à doutora, por exemplo, no caso do homem, né, a gente sabe que existe também o câncer de mama também em homens. Quais seriam as medidas para os homens para esse diagnóstico, por exemplo? Pois é, a chance que o homem tem de desenvolver câncer de mama é muito menor do que a mulher, né? Só para você ter uma ideia, só o fato da gente nascer mulher, a gente já tem 12% mais chance de ter câncer de mama do que o homem. Então, é um caso raro. Uhum. E realmente o homem nunca imagina que está com câncer de mama, né? Então, principalmente por isso, os nossos pacientes de homens de câncer de mama geralmente chegam no estado da doença mais avançada, né? Porque eles nunca imaginam que é câncer de mama. E aí o alerta é o mesmo da mulher, né? Lógico que o homem não precisa fazer mamografia anualmente, como é o caso das mulheres, já que é um câncer raro nos homens. Mas ele precisa se conhecer, né? A questão do autoexame serve para o corpo inteiro. Sim. Então, o autoexame a gente precisa fazer no corpo inteiro. Por isso que é sempre bom a gente estimular as pessoas a se olharem, a conhecer o seu corpo, conhecer a sua pele, assim como o homem. A gente fala muito do autoexame também do homem no caso do câncer de pênis, fugindo um pouco do assunto do Outubro Rosa. Mas o homem, ele precisa conhecer o seu corpo para qualquer alteração, por menor que seja, sirva de alerta e buscar um profissional especializado. Pode ser um câncer? Pode, mas tem inúmeras outras doenças que também podem causar. E é sempre importante ter a avaliação do especialista para determinar e fechar o diagnóstico correto. É verdade. Nós sabemos que hoje algumas doenças, elas são assim, vamos dizer assim, quando a gente está diante, por exemplo, do câncer, torna-se, né, uma preocupação, um alerta, né, um diagnóstico de câncer. Para tudo isso, o que a doutora nos traz aqui é a questão do conhecimento do seu corpo. E eu acho que quando ela coloca aqui, por exemplo, conhecer, no caso do câncer de pênis, né? Isso é importante também, como próstata também. A gente sabe que há uma incidência muito grande de câncer de próstata. Então, esse é um exame que há muito tabu ainda, né? E que isso, na verdade, tem que ser desmistificado, porque isso salva vidas muito. A gente sabe que um câncer de próstata não diagnosticado, nós podemos ter metástases ósseas, comprometimentos mais graves. Então, assim, o exame, né,
aquele exame clínico também, ele é importante. Além depois se desconfiar que há alguma coisa errada no toque retal, você vai lá para o PSA, porque não basta só o PSA, você vai para uma ressonância. Mas assim, o que eu vejo de tudo isso? Eu continuo dizendo, minha gente, que nós temos que cuidar desse corpo. Nós precisamos nos cuidar, homens e mulheres, né? Olhar, né, as mamas, porque assim, há uma chance maior das mulheres, mas quando o homem descobre, já é numa fase muito mais complexa, vamos dizer assim. Então, o recado está dado, né? Que todos nós, a orientação, com muito amor, com muita humanização, a orientação é que todos nós, homens e mulheres, estejamos atentos às nossas mamas e cumpramos aquilo que é determinado para as pessoas que estão na área estudando como protocolos. Se você tem que fazer uma mamografia aos 40, faça. Se o autoexame ele é importante, independente da idade, avalie sua mama. Tem alguma coisa estranha? Você me falou aqui uma coisa que eu achei interessante. Eu estava diante de uma situação de alguém que achava que realmente era uma espinha numa mama. E aí eu fiquei pensando, será que realmente é uma espinha? Aí eu até falei, tem que ir num profissional urgentemente para saber se é realmente. Também esses dias eu estava acompanhando uma paciente, uma pessoa que falou que teve um sangramento vaginal. E esse sangramento, depois com 60 e poucos anos, era uma mulher, e ela fazia reposição também hormonal e tal, então ela achou que poderia ser alguma coisa atípica da menstruação, que voltou por conta da reposição e tal. Na verdade, a gente orientou a buscar um profissional novamente e descobriu que era um câncer de útero, né? Já com metástase. Então, assim, uma coisa importantíssima, gente, sangramentos, todo e qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado, você deve buscar um profissional, porque tem uma associação, né? Um sangramento, às vezes que você não sabe a origem ali, tem que buscar, né? Um caroço que aparece de uma maneira diferente em determinado local, procure um profissional. Ah, eu quero ir ao dermatologista, vá, o dermatologista já vai entender muito bem disso e depois vai te encaminhar para um oncologista. O que a gente está dizendo aqui é que não devemos naturalizar as coisas que surgem no nosso corpo. O nosso corpo, ele dá alertas importantes e esses alertas nós temos que buscar o tratamento. Não adianta, às vezes a pessoa tem uma dor de estômago. Vamos começar aqui. A pessoa tem uma dor no estômago e tal, tá doendo e tal. Demora demais aí fazer uma consulta, porque não tem tempo, porque tem que trabalhar, porque hoje não dá. Vai deixando para outro dia. Olha, eu quero dizer, minhas amigas e meus amigos do Sintonia na Cidade. Estou diante aqui de uma especialista que está nos falando de prevenção. Gente, nós temos que cuidar como prioridade da saúde da gente, é o nosso bem mais precioso. Então, assim, deixa de fazer a comida hoje, deixa de trabalhar, fala, olha, hoje é meu dia, meu check-up, eu vou lá consultar com o meu ginecologista, fazer meu preventivo, eu vou fazer lá o meu exame, a minha mamografia. Vamos seguir, porque seguindo tudo isso, nós podemos ter uma vida tranquila, feliz, enfrentar talvez ali um diagnóstico inicial, mas com muitas chances de remissão. Então, vamos diminuir muito o sofrimento e as possibilidades, a esperança de uma vida tranquila no futuro. Então, eu acho que é esse o grande chamamento. Eu entendo que esse é o momento, o Outubro Rosa, que todas as instituições devem fazer esse debate. Né? Não só debate, como ações também, né, de prevenção. Vamos lá ensinar o autoexame, vamos tentar conseguir cotas para quem nunca fez uma mamografia. Eu acho que eu convoco aqui as instituições, os setores públicos e privados a conversarem, chefe de setores. Você tem quantos anos? Você já fez alguma mamografia? Vamos te referenciar para uma unidade, vamos dar as mãos para que essa pessoa tenha uma chance. Eu acho que as instituições também têm que ter uma contribuição importante nisso também, na prevenção. Você nunca fez um exame de próstata? Então, hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com homens que tenham determinada idade para fazer o exame de próstata. Nós vamos marcar
e você vai nos ajudar. Claro que a decisão é do paciente. O paciente tem uma decisão, mas tem que haver uma sensibilização. Então, eu entendo que as instituições têm que dar as mãos, públicas e privadas, e estar sempre trazendo essa discussão e permitindo. E eu tenho certeza que nessas estratégias nós vamos nos deparar com grandes chances de viabilizar uma vida muito melhor, né? Nós podemos encontrar aí, né, algumas situações que podem ser contornáveis ainda. Então, eu acho que além de todo esse chamamento, é gerar oportunidade de exames, de avaliações, né, contato com unidade de saúde, com a possibilidade de se fazer uma mamografia, porque hoje as pessoas às vezes falam da dificuldade, né? Eu quero muito fazer uma mamografia, mas eu não tenho condição, eu preciso marcar. Então, a gente precisa cada vez mais, já que a gente está nesse mês também, e eu acho que tem que ser o tempo inteiro, gerar oportunidade para aquelas pessoas que nunca fizeram, né, realizar esse exame. Essa é a minha opinião, eu queria ouvir a doutora sobre isso. Isso é muito importante, inclusive agora nesse mês alusivo à prevenção do câncer de mama, nós lá do hospital somos muito procurados, né, para fazer essa troca. Na verdade, a gente faz essa educação continuada com algumas empresas que se tornam parceiras da campanha, né? Outra coisa que a gente faz muito, nós temos a nossa camisa, que é alusiva à prevenção, ao Outubro Rosa. A venda das camisas, ela é revertida em compra de próteses de silicone. E é bom a gente falar que, juntamente com a prevenção, a gente precisa falar da reabilitação dessas mulheres com câncer, né? Sim. Um dado muito importante e que nós do Aldenora Bello temos muito orgulho é de dizer que atualmente o Maranhão é um dos estados que mais fazem reconstituição da mama. Maravilha. Então, as nossas pacientes de câncer de mama lá do hospital, elas fazem um tratamento, retiram a mama, mas elas saem com próteses de silicone, né? E na grande maioria das vezes também, essa prótese é feita nas duas mamas, para ficar uma simetria importante. O que não se fala é que a prótese de silicone, ela não é 100% coberta pelo SUS, né? Sim. Em torno de 50% desse valor é pago pelo SUS. Os outros 50% é pago pela Fundação Antônio Dino. Então, a venda das nossas camisas nesse mês é toda revertida para ajudar na compra dessas próteses de silicone, né? Que são usadas nas nossas pacientes. Então, isso também é importante a gente falar, porque a gente fala muito hoje em dia, desmistifica essa ideia de que o câncer mata, né? Que quem tem câncer já tem o seu diagnóstico de morte fechado. Mas não é. Não, a gente tem que lembrar que essas mulheres, elas vão se curar, né? E tem muita cura, viu, minha gente? E depois da cura, elas têm uma vida inteira. Então, essa reabilitação, né, é muito importante, principalmente quando a gente fala de uma parte do corpo tão feminina, que é a mama. É a mama, tão sensível, tão né? sensível para a mulher. Então, é muito importante essa reconstituição da mama para as mulheres, né? Para essa vida dela após o câncer. Certamente. Olha, fico muito feliz de saber que existe essa campanha. Parabenizo o Hospital Aldenora Bello por esse resultado maravilhoso, né? O nosso estado ser um estado que realmente tem essa iniciativa, é quem mais está tendo sucesso com as próteses. Embora eu quero deixar aqui uma proposta, né, para os nossos parlamentares, tanto em nível federal como em nível estadual. Eu queria dizer o seguinte: se alguém teve uma repercussão, uma sequela, né, por exemplo, uma mulher que teve um câncer, ficou curada e precisa de uma prótese, que é algo tão importante para a mulher, a gente sabe disso, então por que o SUS não financiar toda essa prótese, esse custeio? Por que precisar, né, que o Hospital Aldenora Bello, que já tem tantos custos para manutenção, é um hospital filantrópico, que já tem tantos custos, né, com a operacionalização disso, porque é uma doença que enseja custo de medicações de alto custo, tratamentos, manutenção de máquinas, e por que não o SUS financiar 100% dessa prótese? Então, eu quero deixar aqui, no Sintonia na Cidade, um grande apelo nesse
Outubro Rosa, que haja, né, uma proposta em nível da Câmara Federal, Câmara Estadual, para que haja cobertura de 100% dessas próteses. Então, queridos vereadores, quero deixar para minha amiga também, Iracema Vale, que ela é presidente hoje da Assembleia Legislativa do Maranhão, uma enfermeira muito sensível, que haja essa lei, que essas mulheres possam ter cobertura de 100% da prótese, porque o Hospital de Dona Belo tem feito muita coisa, e eu entendo que o poder público, as políticas públicas, elas precisam dar conta dessa etapa importante da cura, sim, dessa mulher que vê no seu corpo uma parte, né, incompleta. Então, é preciso isso ser visto como uma política pública de grande interesse social. Então, fica aqui o apelo do Sintonia na Cidade. Eu tenho certeza que vão surgir muitos projetos aí. Neto Evangelista, que sempre, né, um parceiro, o Braide, o próprio prefeito Braide, sempre é envolvido com essas questões. Eu tenho certeza que nós vamos juntar forças e que essa política pública, ela vai adiante. Vamos aqui já começar a aproveitar a nossa voz para que tenhamos aí toda uma segurança para essas mulheres. Eu tenho certeza que esse programa aqui vai render muitos frutos. Vai ou não vai, Matheus Brasil? Certeza. Com certeza, tá ali o Matheus Brasil nos acompanhando, obrigada pelo apoio aqui, eu tenho certeza, agradeço também a doutora, e uma coisa que eu queria falar também é o seguinte, falando dessa questão de às vezes você ter um câncer ali de uma maneira muito pequena e que nem sempre no autoexame você não consegue diagnosticar, aí você falou de um parâmetro de 40 anos, mas há pessoas mais jovens que têm câncer de mama. Qual é o protocolo, doutora? Pois é, a gente sempre orienta e estimula também as mulheres procurarem um profissional mastologista, né? Nós, mulheres, sempre temos, geralmente, nosso ginecologista, que é quem a gente vai, e aí o ginecologista também pede as imagens da mama. Mas na mulher, antes de 40 anos, o ideal é que ela faça ultrassom de mamas, né? Sim. Mamas e axilas. Por quê? Por que a mamografia é só para mulheres depois de 40 anos? Porque a mama dessa mulher, depois de 40 anos, é uma mama mais gordurosa, que é mais visível na mamografia. A mama da mulher mais jovem é uma mama mais densa, tem uma visualização mais difícil. Por isso é que se orienta sempre a mulher mais jovem fazer ultrassom de mama e a mulher de mais idade fazer a mamografia anualmente. E o que a doutora está falando é importante, que a gente estava vendo. A mamografia, gente, ela tem uma função muito importante. Ela é meio que um rastreio, né? Ela consegue perceber se uma imagem, ela pode ser ali um indício de algo que tem que ser investigado. Então, ela é muito importante. Tanto é que a mamografia, mesmo com a ressonância de mama, a mamografia, ela sempre é acompanhada da ultrassonografia. Elas são complementares. E antes dos 40 anos, ela funciona muito bem como um rastreio. Então, a ultrassonografia e consultar o mastologista quando você tem alguma coisa ou não, ou pelo menos, sabe, dos seus exames de rotina, você, mulher, inclua uma consulta ao mastologista, inclua uma ultrassom das mamas. Isso é muito importante, porque a gente sabe que também pessoas com idades menores que 40 anos têm câncer de mama. Isso é verdade. E aí, quando a gente fala de câncer de mama, né, o que sempre é muito questionado a gente com relação a isso? Poxa, se fala tanto de câncer de mama, é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil. E por que ainda tem essas taxas tão altas, né? Sim. Porque o câncer de mama, diferente de outros cânceres, eles têm vários fatores juntos, né? Sim. Por exemplo, o câncer de pele, qual é o principal fator? O sol. Câncer de pulmão, qual o principal fator? O cigarro, né? Então, câncer de mama, a gente tem vários fatores. E aí, a gente vê também as mulheres mais jovens tendo. Então, quais são os fatores? A gente tem só o fato de ser mulher,
a mulher já nasce com 12% de chance a mais de ter câncer de mama. Mulheres que têm a primeira menstruação antes dos 12 anos, elas têm mais chance de ter câncer de mama. Mulheres que chegam à menopausa tardiamente, acima de 50 anos, 55 anos, elas têm mais chance de ter câncer de mama. Mulheres que têm outras mulheres na família que têm câncer de mama, também têm mais chance do que o resto da população. Mulheres que não amamentam, elas têm mais chance de ter câncer de mama. Então, a gente fala muito da amamentação e dos benefícios para a criança. Mas a gente chama a amamentação de uma proteção dupla. Protege a criança, né? É essencial, todo mundo sabe. Mas também é um fator redutor de câncer de mama e de colo de útero para a mãe. Nossa, que maravilha, que vantagem, gente, o aleitamento materno. Viva o aleitamento materno, né? Para a criança e também para a mãe. Mulheres que têm filhos também mais tarde, depois dos 30 anos, elas têm mais chances de ter câncer de mama. Mulheres que não têm filhos têm mais chances de ter câncer de mama. Então, o câncer de mama são múltiplos fatores. Mulheres que tomam reposição hormonal, ou anticoncepcionais hormonais, ou reposições por problemas de tireoide, ou até a própria menopausa, elas têm que ter uma atenção maior à saúde. Então, quando a gente vê um câncer que tem tantos fatores de risco, né, a gente tem ele muito mais incidente na população. Outro fator também que causa não só câncer de mama, mas outras doenças, e que não é balela, são os hábitos de vida saudáveis, né? A gente precisa sempre falar isso. Quem consome álcool, quem fuma, quem não faz atividade física, quem come muita besteira, né, muito açúcar, essa pessoa ela tem mais chance de ter câncer de mama e várias outras doenças, né, cardiovasculares, diabetes. Então, hábitos de vida saudáveis é algo que a gente precisa realmente ter na nossa vida como um fator protetor de várias doenças. Importante a professora, né? Eu vou chamá-la de professora porque ela está dando uma aula aqui. Ela é professora mesmo, é enfermeira. Eu ia falar exatamente desses fatores, né? A gente já conversou sobre alguns agora, a professora acabou de nos falar. Mas eu fiquei muito assim, querendo falar para o meu público sobre quando você tem muitos casos de câncer na família, né? Você já teve uma tia, sua mãe teve alguém. Nessas situações, né? Geralmente você faz um estudo genético, né? Uma pesquisa, uma investigação para saber se você tem aquela informação lá genética, se tem aquela possibilidade de desenvolver. Isso é feito hoje no Adenor Abelo? Tem algumas pessoas que elas já nascem propensas às suas células desenvolver câncer, né? Porque o que é o câncer? As nossas células, elas estão o tempo todo duplicando. E aí, vamos imaginar elas redondinhas, né? E aí, elas duplicam todas redondinhas. Por algum motivo que não se sabe, uma delas vai duplicar quadrada, diferente. O nosso corpo, ele consegue reconhecer esse erro de duplicação e mata essa célula quadrada e ela volta a duplicar redondinha. Por outros motivos que não se sabe, tem uma falha nesse sistema e o meu corpo não reconhece essa duplicação errada. E ela continua duplicando errado. Isso é o câncer, né? Essa duplicação errada de células. Tem algumas pessoas que têm essa genética mais fácil, né? Ela tem todos os hábitos de vida saudáveis, ela não tem quase nenhum fator de risco para câncer, mas ela desenvolve o câncer. E aí existe já esse teste, esse exame, que é um exame de genético. Ele não se faz pelo SUS em nenhum lugar. Ele é um exame particular que se faz. Aqui em São Luís já tem algumas clínicas que faz. Ele é geralmente bem caro, né? O valor financeiro dele. E ele te mostra as chances que você tem das suas células duplicar de forma errada. Foi esse exame que, inclusive, na época foi muito famoso, o caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela tem vários fatores de risco, não só a questão familiar, né? O hereditário. Ela tem vários outros fatores de risco para câncer de mama. Ela fez esse exame de genético e deu uma chance quase 100% de ter câncer de mama, né? Então, foi um caso muito famoso que a gente sempre gosta de relembrar, né? Porque é algo que a população assistiu, acompanhou. Então, junto a todos os fatores dela, mais o exame
com uma alta taxa dela desenvolver o câncer, ela optou por retirar as 2 mamas. Isso que a gente viu da Angelina Jolie, eu fiquei até na época fazendo uma reflexão, né? Ela teve a oportunidade de ter acesso, né, a esse exame e evitar, vamos dizer assim, tentar se dar uma certa segurança grande, né, para não desenvolver a doença. Mas eu continuo dizendo que a ciência está buscando dia e noite um caminho, né, a razão, há uma causa indeterminada. Algumas situações, alguns tipos de câncer estão avançando um pouco mais para se descobrir a causa, mas de certo que nós não temos ainda essa causa definida. Mas nós temos como controlá-la. A prevenção, o diagnóstico precoce, sabemos que as fases iniciais são fases geralmente muito mais bem-sucedidas, né? Um diagnóstico inicial. Nós podemos fazer muita coisa. E sabemos também que essas pessoas que têm essas características, né, com esse mapeamento genético, você pode dizer que ela tem muita chance de desenvolver a doença. Então, fica aqui mais um apelo para as políticas públicas. Se nós não temos, né, nós não sabemos como controlar isso, não temos o remédio certo, preciso, a causa determinada, nós temos como amenizar aí e até eliminar, né, os seus efeitos maléficos e controlar isso. Então, eu não vejo porquê, né, dentro de uma triagem, com uma mulher que tem um risco muito alto, a gente não ter possibilidades do próprio Sistema Único de Saúde fazer essa avaliação. Porque eu tenho certeza que à medida em que você tem uma demanda grande de mulheres que necessitem fazer esses exames, isso vai barateando sim o custo. O país gasta com tanta coisa. Saúde é um bem mais precioso, assim como a educação, que nos liberta, que transforma. Que, aliás, eu quero mais uma vez dizer aqui que eu estou muito feliz que o Prêmio Nobel de Medicina veio para pessoas que descobriram aí os imunizantes para a Covid-19. Então, eu entendo que a saúde, gente, sem saúde nós não somos nada. Então, fica aqui mais um desafio para as políticas públicas. Por que não buscarmos alternativas para esses testes genéticos? A gente sabe que a genética os estudos, os geneticistas, isso é o futuro também. Você tem que trabalhar com previsibilidade, não com a doença instalada. Então, nós temos que, as políticas públicas, elas devem acompanhar isso. Eu acredito que pensar nisso como uma política pública também é uma grande chance, né, da gente dar mais vida, né, a mulheres e homens com mais dignidade. E eu não vejo isso como algo, é muito caro, é impossível, não. Eu vejo isso como algo possível, plausível e perfeitamente ajustável numa política pública. Fica aqui mais uma vez o nosso chamamento, né, aos nossos parlamentares, nível nacional, nível local, para repensar essa política pública importante, né? Esse mapeamento genético tão necessário que com certeza salva vidas. Eu queria agradecer muito aqui as falas da nossa doutora, nossa querida convidada, ela que trabalha já há 8 anos com essa doença, ela que já tem obtido resultados tão importantes no Aldenorabelo, muitas curas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela me disse, olha, na minha família já houve vários casos de cânceres e muitos foram tratados no Aldenorabelo. Então eu fico muito feliz de saber, né, que tem um serviço eficiente, tem um serviço que agrega muito esforço, precisa de muita cooperação, né, trabalha com doação, com sensibilização, mas traz um resultado fantástico para a sociedade, o Aldenorabelo. E, aliada a tudo isso, políticas públicas para enfrentar esse grande desafio, porque, se não me engano, aí é 40% a previsão de pessoas que podem desenvolver câncer. Então, veja só quantas pessoas podem desenvolver a doença. É um percentual muito grande. Por outro lado, eu queria trazer aqui uma conversa sobre, por exemplo, o açúcar.
Então, a gente sabe que por exemplo, tem um exame que chama PET scan, né, que ele é muito utilizado para você rastrear, né, até onde, né, a doença ela se espalhou, ou mesmo que você já entenda aí onde é o tumor primário, ele vai ali guiando, né? E inclusive é um exame caro, inclusive. Queria até lhe perguntar se o SUS ele financia esse exame. Não, a gente não tem o PET scan lá no hospital, é feito só nas vias particulares, né? E é um exame importante que é solicitado também para ver as questões das metástases, né? Como você citou no início. Então, o câncer, quando se desconfia de metástase, é sempre solicitado para ver a dimensão, né? Da doença, até onde está, e prevenir já futuras metástases e atingir outros órgãos. Então, mais uma vez, doutora, eu queria colocar aqui, nós estamos conversando aqui com a enfermeira Luciana Leda, ela é da área, né, de cancerologia, trabalha no Hospital do Câncer Aldenor Abelo. Eu queria colocar aqui um exame tão importante como o PET scan, ele não está no rol, no elenco de exames do SUS. Então fica também aqui o meu apelo, gente, quase todo mundo que tem um tumor, que precisa saber se tem metástase, ele precisa ter um guia, esse exame ele vai guiar, vai saber se há metástase. Então, quase todo mundo necessita desse exame. Então, não tem por que esse exame não ter o custeio do Sistema Único de Saúde. Fica aqui também o meu apelo, porque isso me incomoda muito, porque eu vejo pessoas, às vezes até que têm planos de saúde, ingressando na justiça para ter acesso ao PET scan, que é um absurdo, diga-se de passagem, né? E aí você vê que o próprio sistema público, né, ele também não integra esse exame. Ele certamente tem que estar no elenco. Se a gente está falando de algo muito sério, se a gente sabe, e todo mundo sabe, que o câncer é uma doença séria, ele tem que ser tratado com muita seriedade, com políticas públicas atentas, né? Quais são os mecanismos para enfrentamento dessa doença? Vamos controlar as metástases, vamos fazer uma análise. Então, esse exame PET scan, ele é super essencial, ele precisa estar no elenco de exames do SUS. Fica aqui nesse mês, que é um mês de chamamento mesmo para isso, para a gente colocar nossas ideias, para colocar o que é necessário para avançar no tratamento, o nosso chamado, gente, para que haja políticas públicas que amparem homens e mulheres que são vítimas de câncer. Nós precisamos ter esse PET scan aí disponível no SUS. E, na verdade, quando você fala isso, é importante lembrar que o Sistema Único de Saúde ele foi criado em 1988, né? No ano que eu nasci, inclusive. E as tabelas dos recursos do Sistema Único da Saúde ainda é a mesma de 1988. Sim. Então, imagine, R$50 em 1988, o que você comprava? E o que você compra hoje com R$50? Então, os valores que eram repassados quando o SUS foi criado ainda é o mesmo valor de hoje. Que é hoje em dia o valor do dinheiro é outro, né? Então, se precisaria também dessa atualização, desse repasse de recursos, né? Que ainda é muito ineficiente. É verdade. Mas eu entendo que um país, ele precisa olhar, né, para o seu povo, e pensar que o seu povo tem que ter acesso a sistemas de saúde, de educação dignos. Então, que se atualize essas tabelas, que se constitua comissões, não tem tantas comissões de CPI que se formam hoje para avaliar tantas coisas, por que não avaliar qual é o custo de um PET scan? Para que isso vire uma política pública, né? Qual é o custo de um exame, de um mapeamento genético, né? Por que não fazer essa atualização? Eu acho que esse é um grande desafio para as políticas públicas também. E também queria fazer um apelo, voltando a falar da iniciativa privada, fica aqui um apelo também, porque a gente sabe que, de forma complementar, o sistema privado, ele faz parte do Sistema Único de Saúde. E fica aqui o apelo
para uma cota que a gente sabe que existe nos hospitais privados para atendimento do SUS quando necessário. E há muita necessidade de mamografias, PET scan. Então a gente sabe disso. Por isso, fica aqui também a nossa fala para que os hospitais privados possam disponibilizar, gente, cotas de mamografias, de PET scan, para pessoas que estão necessitadas, né? E também eu acho que para além disso, existe a questão também da sensibilização também. Sendo uma doença que assola, né, uma grande parte da população, que haja também uma sensibilização das instituições também privadas para aí, vamos aproveitar esse mês aí, ceder cotas, fica aqui o apelo do Sintonia na Cidade a todos os hospitais e clínicas privadas, cotas para a população aí de baixa renda ter acesso a mamografias e PET scan. Isso é muito lindo, isso é bonito isso. Nós temos que nos unir para um estado mais saudável, temos que ter políticas públicas que cada vez se preocupem com a saúde. Nós passamos aí pelo caos da pandemia, gente, que nós não sabíamos como seria o nosso futuro. Então, estudiosos, né, cientistas nos resgataram, trouxeram a vacina, houve todo o esforço. Nós vimos que sem saúde, a gente não é nada sem saúde. É muito complicado, né? A gente não ter saúde. É algo que nós necessitamos resgatar. Independente dos estágios em que você esteja, né, o câncer esteja cometendo, você tem que ter assistência digna. E todo tipo de tratamento você tem que receber. E saiba que você pode ser curado, sim. E saiba que hoje avançou muito e muito mesmo a terapia. A gente vê pessoas hoje com metástases sendo curadas. A gente vê pessoas com, né, câncer em mais de um órgão que conseguem a remissão. A gente tem resultados extraordinários, mas nós precisamos de mais apoio de políticas públicas e também de mais parcerias da iniciativa privada. Isso aqui é um pedido, a gente sabe que de forma complementar, sim, tem uma cota que deve ser atendida pelo SUS, a iniciativa privada deve fazer isso. Então, eu acredito que os hospitais que percebam que há essa necessidade podem acionar, né, por meio de existe uma central, podem acionar o hospital privado para que ele tenha direito a essa mamografia, para que tenha direito a esse PET scan. Eu tenho certeza que isso aí é perfeitamente viável e que vai salvar muitas vidas. Esse aqui é um grande apelo do nosso programa Sintonia na Cidade, que está trabalhando aqui o Outubro Rosa, falando de câncer de mama, falando de alguns problemas, das situações que as pessoas enfrentam, né, do diagnóstico. Uma coisa que eu queria falar também, o itinerário, né? A pessoa acaba de descobrir que tem a doença. O que deve ser feito? Hoje ela recebe uma biópsia, né, positiva. O que ela deve fazer diante dessa biópsia? Para onde ela deve procurar? Quem ela deve procurar? Qual é o início de tudo? Muito importante falar da biópsia e falar sobre ela, porque é somente a biópsia que nos diz se aquela alteração é um câncer ou não, né? Porque na mama também existem várias doenças benignas, isso é importante falar, né? Quem vai saber isso? O médico especialista. Então, como funciona o fluxo lá no nosso hospital? O paciente, ele foi numa consulta normal, digamos com o ginecologista, fez uma mamografia e na mamografia deu uma alteração sugestiva de câncer, né? Então, esse paciente, ele é encaminhado para o Aldenorabelo. Vamos pensar no paciente SUS, né? Sim. Esse paciente, o médico ginecologista que identificou aquela possível alteração, faz o encaminhamento para o Aldenorabelo justificando, né? Nosso hospital, ele é uma instituição de saúde de tratamento, né? Sim. Não é de prevenção. Então, todo mundo que está lá são pacientes suspeitos ou já confirmados de câncer. Chegando no hospital, entrega marca uma consulta com o mastologista, e aí esse mastologista encaminha o paciente para fazer uma biópsia, que é a biópsia que vai nos dizer se tem câncer ou não. Teve um resultado positivo de câncer na biópsia, é importante lembrar que a biópsia
não faz com que o câncer se desenvolva mais, não aumente o câncer, porque tem muita gente que diz isso. Eu tava bonzinho, foi só fazer a biópsia. Mexer, né? Mexeu. Isso é super importante, né? A biópsia é fundamental. E a gente desmistifica muito, né? O que pode acontecer às vezes? Às vezes o câncer já está avançado. E aí, com o diagnóstico preciso da biópsia, é que se descobre a doença. E a pessoa acha que foi aquele exame que aumentou o câncer, mas não. Enfim, fez a biópsia, deu câncer. Geralmente, nos casos de câncer de mama, a cirurgia é o primeiro tratamento, né? Mas depende muito de cada paciente, do estágio dessa doença, né? Então, a gente, quando fala de câncer, a gente fala em cirurgia, quimioterapia e radioterapia para o tratamento. Precisa todos os pacientes fazer tudo? Não, depende do estágio da doença. Doenças muito no início, câncer de mama identificados bem no início, somente a cirurgia é resolutiva, né? E não da mama toda. Nem sempre precisa retirar a mama toda. Por isso é que a gente fala sempre do diagnóstico precoce. Uma paciente com câncer de mama no início, se retira somente um pedacinho da mama. Não se fica nem perceptível que se retirou. Pacientes com uma doença mais avançada aí precisam fazer a cirurgia maior, né? Quimioterapia e radioterapia. E aí essa sequência depende de cada paciente, de cada protocolo. Se vai ser a quimio e a rádio juntas, se vai fazer primeiro quimio, depois rádio, ou primeiro rádio, depois quimio, depende de cada protocolo. E depois a cirurgia, né? E depois a cirurgia pode acontecer também. Pode, se for uma doença muito avançada, né? Se tenta quimio e rádio para tentar diminuir um pouco aquele tumor para poder operar. Sim. Importante. Eu achei que o que nós tocamos aqui, professora, foi muito importante, porque nós estamos falando aqui de questões que com certeza afligem um grande percentual de pessoas que inclusive estão nos acompanhando. Mas a boa notícia é que muita gente fica curada dessa doença. E a outra boa notícia é que a prevenção, né, o autoexame, as consultas com o mastologista, ultrassom, você tem 18 anos, 20 anos, tem que fazer os preventivos. No preventivo, já faz ultrassom da mama. Então, isso é muito importante. 40 anos, você já tem que fazer sua mamografia. Tendo a biópsia em mãos, você já deve começar o tratamento, biópsia positiva, começar o tratamento. E como a doutora falou, nem tudo que tem na mama tem várias doenças na mama, nem todo nódulo é maligno. Por isso é importante a biópsia, é tão necessária, é o ponto de partida. Eu queria dizer que a gente fica muito satisfeita com o Hospital Aldenor Belo, dizer o seguinte, que hoje nós temos o Aldenor Belo para tratamento e temos também o Hospital Geral, né, professor? O Hospital Tarquínio Lopes Filho, né? O Hospital do Câncer do Maranhão, o hospital mantido pelo o governo do estado do Maranhão. Há uma separação sobre tipos de câncer ou não? Trata, é demanda espontânea. Determinada demanda vai para o geral, determinada demanda fica no Aldenor Belo. Não, o Hospital Tarquínio Lopes, ele também trata todos os cânceres, só não os cânceres pediátricos. Né? O único hospital que trabalha câncer em crianças pelo SUS no Maranhão é o Aldenor Belo. É o Aldenor Belo, que bacana. E o serviço de radioterapia também só temos pelo SUS no Aldenor Belo. Não temos em outro hospital. A radioterapia? A radioterapia. Só no Aldenor Belo. No geral não tem. Não tem ainda. Deveria ter também, né? Mas aí um apelo, né, ao nosso querido governador Carlos Brandão, né, uma máquina, né, de radioterapia para o nosso hospital geral. Mas eu tenho certeza que ele vai priorizar porque ele é comprometido, sim, com a saúde. Eu tenho certeza que isso é algo que preocupa a todos. Olha só, a gente tinha um programa lindo, um projeto lindo, né, que era Anjos da Enfermagem. Passamos muito tempo trabalhando lá no Aldenor Belo, a Faculdade Florence. Foi a pioneira aqui no Maranhão a trabalhar um projeto que a gente ia para lá, para as enfermarias. Isso era maravilhoso. As crianças muito felizes, alegres. E eu tenho muita vontade da gente retornar esse projeto, porque a gente sabe que a alegria, né, o entusiasmo melhora a imunidade das crianças, elas ficavam muito alegres, a gente cantava, dançava, né, os alunos se fantasiavam, então assim,
era algo assim extremamente emocionante. E eu espero que a gente retome esse projeto, né? Talvez com um novo nome, porque ele era de um grupo que era do Ceará e nós fazíamos um trabalho em parceria por meio do Conselho Federal de Enfermagem. Mas hoje eu entendo que a gente deve continuar esse projeto, levando essa alegria, essa esperança para trabalhar com essas crianças lá no Adenor Abelo, que aliás é uma paixão. A Faculdade Florence é signatária do Pacto pela Primeira Infância. E eu aproveito para dizer que a gente tem a honra de ter um trabalho desenvolvido pela professora Lorena Ladeira, que ela trabalhou com muitos adolescentes no Maranhão. E o trabalho dela é um trabalho que envolve uma equipe multiprofissional e ela vai falar mais detalhes aqui no programa aqui, que eu vou trazê-la, mas é para diminuir, né, as complicações com diabetes e outras doenças cardiovasculares. Foi o melhor trabalho da área da odontologia, avaliado pela CAPES, Ministério da Saúde, no Brasil. Então, ela é coordenadora aqui das clínicas odontológicas da Faculdade Florence. Eu fico muito feliz disso e realmente trabalhar com criança é algo muito importante. Fico feliz que o Adenor Abelo acolha, né? Mas acho que tem que ter também mais serviços para dar conta de atender, porque a gente sabe que a incidência também é muito alta, né? Leucemias, né? Vários tipos de doenças. Aliás, professora, me diga uma coisa, quando uma criança tem também o diagnóstico, começa lá o tratamento no ambulatório, a primeira consulta, como que acontece assim a suspeita, por exemplo? Quais são as maiores incidências quais são os maiores tipos de casos de câncer em criança no Maranhão? As crianças seguem o mesmo fluxo dos adultos, né? Geralmente é um pediatra que desconfia, faz os exames e aí faz o encaminhamento para o Adenor Abelo. Quando a gente pensa em criança, os que mais atingem atualmente que a gente tem são as leucemias, né? Todos os tipos. Temos também muitos pacientes com retinoblastoma, que são os cânceres de olho, que até a gente teve um caso também famoso, que teve uma repercussão nacional, que foi a filha do Thiago Life, né, daquele apresentador. Nos adolescentes, a gente tem uma incidência grande dos osteosarcomas, que são cânceres de ossos, né? Então, são cânceres assim que a gente tem uma demanda bem maior. Mas a gente também tem crianças com outros tipos de câncer, né? E o fluxo segue da mesma forma, né? Leucemias, não temos cirurgias como tratamento, mas o paciente faz quimioterapia ambulatorial ou internado, se for o caso. Muito particular, né? Depende de cada paciente, do estágio de cada doença. Mas as mães desconfiam mais rápido, né? As mães, no caso de câncer infantil, os diagnósticos são mais precoces? Nem sempre, né? Porque a gente mora em um estado que os fatores socioeconômicos ainda são muito incidentes, né? A gente tem uma população muito leiga. A gente sabe que a criança, no primeiro ano de vida, precisa ir ao médico todos os meses, né? De rotina. E nem sempre essa população mais carente tem acesso a essa consulta, a esses médicos. Então, depende de cada caso. A gente ainda tem uma quantidade de pacientes chegando com um estágio da doença muito avançado, sim, mesmo criança. Quais são os sinais de alerta que a gente pode dar aqui, que a gente está falando com diversos municípios e muitas crianças aí, né, com baixa renda, muitas pessoas trabalhando com famílias carentes, nos acompanhando? Quais são os sinais, assim, por exemplo, da leucemia que afeta muitas crianças? Quando a gente fala de leucemia, a gente pensa muito em manchas pelo corpo, né? Porque a gente tem uma queda dos blastos, né? Das plaquetas do paciente. Então, são crianças que apresentam muitas manchas arroxeadas pelo corpo, pode dar febre sem causas definidas. Então, é aquela questão do autoexame, que a gente falou das mamas, serve para tudo, né? Quando aparece uma mancha diferente, uma febre, precisa levar ao médico. Precisa conhecer o nosso filho, né? Isso. As crianças da nossa família. E, mais uma vez, batendo naquela mesma tecla das consultas de rotina, né? Então, nós mulheres, a partir de 40 anos, temos que fazer
a consulta com mastologia, com a mamografia anualmente. A gente também precisa levar as crianças ao pediatra regularmente, né? E aí, o que é que a gente vê quando a gente pergunta para a mãe se leva ao pediatra? Nunca sentiu nada, não precisa ir. Acha que só precisa levar a criança se sentir alguma coisa, se estiver doente. E não. As crianças, elas precisam ter um pediatra de escolha, né? Eu sempre gosto de falar que o médico, o profissional médico, é o profissional que a gente coloca a nossa saúde na mão dele, né? E é muito importante que a gente tenha confiança nesse profissional. Então, quando que a gente gera uma confiança? Quando eu estou de rotina ali. Sim. Então, eu preciso ter um pediatra de confiança para levar o meu filho, levar a criança da minha família, né? Para acompanhá-lo, para qualquer indício do início já desconfiar de alguma coisa, né? É verdade. Então, gente, olha, o que a doutora está nos falando aqui é que você que está aí com seu filho, que às vezes apresenta uma febre, manchas pelo corpo, leve ao médico. Tem as equipes hoje do Saúde da Família também, que com certeza estão alertas a isso. Esse é o mês também que com certeza elas devem estar discutindo essa questão. Mais visitas, né, às casas, olhando, examinando. Mas você, né, tem seu filho aí, leve ao médico para saber se essas manchas realmente, né, são algo que, de repente, pode até ser uma doença mais séria. Então, é importante a avaliação médica. Fica aqui o chamamento da doutora, né, que muitas vezes você às vezes não conhece bem o corpo, né, isso vai para seu filho também. Se você vê que seu filho aparece com uma mancha, né, com um cansaço, com uma febre, imediatamente deve procurar um profissional, porque dali pode até não ser, mas pode você estar diante de uma doença muito grave, inclusive o câncer, né? Sim, a gente lembra sempre que são manchas sem causa definida, né? Sim. Porque criança às vezes bate, cai, e aquele arroxeado, você sabe que a causa foi daquela queda. Isso. Então, manchas pelo corpo sem causa definida, febre sem causa definida, sem uma gripe, sem uma garganta inflamada, né? Coisas, sinais e sintomas que apareçam que eu não desconfie de onde seja, né? Esse que é o alerta. Então, tem que ser investigado. Isso. E tem que ficar de olho para saber se pode ser que seja, né, uma doença, uma hipótese pode ser uma doença como o câncer, que a gente já trata com muito cuidado e com muita atenção. Eu queria agradecer imensamente, gente, eu queria ter falado mais sobre esse tema, mas ele foi tão bacana, assim, essa conversa. Eu acho que para nós, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. A gente que tem sempre essa preocupação de estar fazendo aqui na Faculdade Florence palestras, discussões sobre esse tema. Então, para nós, isso nos deixa assim, animados de estar trabalhando essa temática, divulgando, fazendo esse chamamento, falando das políticas públicas, recordando o legado do Aldenor Abelo no estado do Maranhão, trabalhando com muitas dificuldades, mas trazendo uma entrega fantástica à sociedade maranhense, que vem de todo canto desse estado para fazer tratamento no Hospital Aldenor Abelo, com muito esforço e com muito compromisso. Eu quero parabenizar no seu nome, doutora Luciana Leda, toda a equipe de direção do Aldenor Abelo, a equipe de enfermagem, minhas colegas. Quero minha colega, né, parabenizar também a equipe médica, fisioterapeuta, os técnicos de enfermagem, auxiliares, laboratórios, a direção como um todo. Dizer que a gente é muito orgulhoso de ter o Aldenor Abelo na nossa vida, na história dos maranhenses. Que história linda! Creio que uma história escrita no livro da vida, porque tem salvado muitas vidas. Muito obrigada de coração. Espero que haja muita movimentação, muitas palestras, muito despertar, né? Que a gente possa fazer aí um outubro rosa muito repleto de, vamos dizer assim, de resultados importantes, né? Que haja muita conscientização e que toda a população tenha a oportunidade, né, de realmente seguir essas orientações e poder continuar sua vida aí feliz, trabalhando, estudando e vivendo tudo que Deus nos deixou, né? E que haja políticas públicas cada vez mais, né, eficazes para dar conta de tudo isso. Eu acredito muito que todo mundo quer o bem comum, que as pessoas
se preocupam quando é de saúde, que há uma solidariedade em todos os sentidos. E a educação também é um meio importante de você difundir isso, né? A prevenção é um mecanismo importante nas escolas, esse tema deve ser debatido, nas universidades, nos hospitais, nas comunidades, com as equipes de saúde da família, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. Eu acredito que tem que ter um grande movimento sobre esse tema, porque realmente só sabe quem passa pelo processo, que sabe o quanto, né, não é fácil, mas saiba que hoje nós temos uma esperança muito grande, novas medicações. A quimioterapia de hoje já vem associada também com medicações que você tem menos efeito, mas de todo modo temos que ficar alertas, porque sempre, né, há uma caminhada para cada um. E o importante é a prevenção e o diagnóstico precoce. Muito obrigada, professora, enfermeira Luciana Leda. Que maravilha falar com você. Ela que é do Hospital Aldenor Belo, trabalha no núcleo de segurança do paciente. Importante. Eu quero convidá-la para nós falarmos sobre segurança do paciente, um tema muito importante. Aqui na Faculdade Florence temos uma liga de segurança do paciente. A professora Rosana coordena essa liga, é um orgulho para nós. Ela que trabalha com terapia nutricional no Hospital do Câncer Aldenor Belo. E veio nos falar aqui no Outubro Rosa da importância dessa temática para todo mundo, né? Para o Maranhão, para todo mundo. Então é isso aí. Estamos aqui felizes de ter divulgado tudo isso. Esperamos que tenha havido uma compreensão até maior. A gente sabe que muita gente já entende esse tema, mas que aqueles que não tinham algumas informações, que elas agora possam fluir e ajudar, né, a nossa população que tanto necessita. Então, muito obrigada. Suas considerações finais, professora. Eu queria agradecer também o convite. É sempre muito bom a gente falar daquilo que a gente trabalha e que a gente ama, né? A oncologia, ela é uma paixão na minha vida profissional. E vir aqui divulgar, né, fazer esse alerta. Eu queria parabenizar o Florence por trazer esse tema para esse momento tão importante. Parabéns. Obrigada por essa oportunidade de trazer esclarecimento, né, para a população. Eu acho que isso é fundamental. E se a gente fizer um pouquinho disso todo dia, com certeza no futuro a gente terá resultados bem positivos. Amém, amém. Muito obrigada, gente. Olha, ela é uma pessoa agradabilíssima, uma profissional competente, experiente, muito tranquila, nos falou com muita segurança, nos deu aqui muitos caminhos que eu peço muito a Deus, né, que eles sejam aí meios de muita cura, né, que esse programa aqui com essas palavras, com todas essas orientações sejam mecanismos utilizados por Deus. Sou uma pessoa de muita fé, professora, e eu creio que serão, assim, extremamente importantes para todos os ouvintes, para todos que nos acompanham aqui por meio da Rádio Educadora. Que Deus abençoe a todos, abençoe o nosso Hospital Aldenor Belo, a senhora, e que nós tenhamos muita cura. E eu tenho certeza que um dia nós estaremos aqui para anunciar que definitivamente nós encontramos a cura dessa doença. Amém? Amém. Amém. Um grande abraço, meus amigos. Obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e vamos fazer tudo aquilo que aprendemos hoje, minha gente. Olhar o nosso corpo, autoexame, preventivos, exame de mama, mamografias, importantíssimo, gente. Vamos fazer tudo isso para seguir felizes, confiantes e aproveitar tudo aquilo que Deus deixou pra gente viver nessa terra. Um grande abraço, gente. Vamos ter fé, vai dar tudo certo.